Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Paula, eu trabalho no Departamento de Relações Internacionais aqui do Grupo Unis e hoje nós vamos ter mais uma apresentação no Congresso Internacional do Grupo Unis. Nós temos aqui a nossa palestrante, a doutora Judite Medina Nascimento, e a nossa convidada, Érica Tobias. A doutora Judite é reitora da Universidade de Cabo Verde, presidente do Conselho de Administração da Universidade Virtual Africana, vice-presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa e membro da Oxford Academic Union. Ela tem dedicado a sua investigação e atividade docente às áreas científicas, ordenamento do território, ordenamento e gestão urbanos, governança urbana, geografia urbana e crescimento e desenvolvimento urbano. A nossa convidada, Érica Tobias, ela é líder de diversidade aqui do Grupo Unis, é graduada em Direito, pós-graduanda em Diversidade, militante do Movimento Negro do Sul de Minas, membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, membro do Parlamento das Mulheres da Câmara Municipal do Sul de Minas. E o tema dessa palestra é a universidade e o papel no empoderamento das pessoas para a transformação das sociedades no pós-pandemia. Então, doutora Judite, muito obrigada por estar aqui com a gente e pode ficar à vontade, pode começar a sua palestra. Muito obrigada. Eu gostaria de começar por cumprimentar o reitor da UNIS e o professor José Borges e agradecer pelo convite que me foi dirigido para participar neste 7º Congresso do Grupo UNIS. Gostaria também de aproveitar para cumprimentar a doutora Bruna Paula e a doutora Érica Tobias, que me acompanham neste painel, e todos aqueles que nos assistem pela internet ou em presença. Agradeço desde já pela vossa atenção. Eu sou Judite Medina Nascimento, portanto sou a reitora da Universidade de Cabo Verde desde 2014 e vou apresentar uma comunicação subordinada ao tema específico, a universidade e o papel no empoderamento das pessoas para a transformação das sociedades no pós-pandemia. Para quem não conhece Cabo Verde, eu apresento-vos um diapositivo com a localização geográfica do meu país, portanto, trata-se de um arquipélago com 10 ilhas, 9 das quais habitadas, e que se localiza na costa ocidental africana, a cerca de 500 quilómetros do Senegal. Seguidamente, e entrando na minha apresentação, eu gostaria de vos dizer que irei debruçar-me sobre 3 aspectos principais da temática que elegi como título principal da minha comunicação. O primeiro aspecto tem a ver com a relevância das universidades e do ensino superior de uma maneira geral. Em segundo lugar, abordarei os desafios das universidades nos períodos pré, durante e pós-pandemia. E, em terceiro lugar, e para fechar, irei abordar a transformação das realidades pelo empoderamento social. Eu mostro-vos aqui um esquema que se segue ao plano de comunicação que sintetiza aquilo que é a relevância do ensino superior e das universidades para o desenvolvimento económico e social dos países. Portanto, nós consideramos que o conhecimento científico e a inovação sempre foram os principais propulsores do desenvolvimento das sociedades desde a antiguidade. Todas as revoluções económicas, sociais e políticas que tiveram lugar na história da humanidade suportaram-se no conhecimento e na informação. O verdadeiro empoderamento das sociedades passa exatamente por capacitá-las, por dar-lhes informação e por dar-lhes competências para agirem na realidade, solucionando os problemas que enfrentam no dia a dia. As universidades e todas as outras instituições do ensino superior
são, sem dúvida nenhuma, o bastião do conhecimento e, portanto, o seu desenvolvimento, o seu robustecimento contínuo são fundamentais para que as sociedades possam evoluir de forma sustentável e possam garantir a sobrevivência da nossa espécie no planeta Terra. Portanto, a relevância das universidades é indiscutível. Embora ainda persista muita descrença sobre os riscos do desaparecimento da espécie humana e de muitas outras espécies do planeta Terra, eu estou absolutamente convencida de que estamos na encruzilhada entre a oportunidade de repensarmos mundialmente as estratégias de sobrevivência e de progresso das nossas sociedades, e isso deve ser feito conjuntamente, porque a Terra é um espaço comum, é o nosso lar comum, e, por outro lado, a queda livre para a erradicação da nossa espécie. E eu não estou a ser pessimista e nem fatalista. É uma realidade e os factos mundiais não deixam dúvidas. Sobretudo, nos últimos 2 anos, assiste-se a um agravamento e a um incremento exatamente dessa tendência. Trata-se de um momento crucial e os atores principais desta cena somos nós. Somos nós os seres humanos. E o futuro, seja qual for, irá refletir os impactos do conjunto das nossas ações, das nossas atitudes e das nossas decisões de hoje. Estamos hoje a sofrer os impactos das nossas decisões passadas. Temos a responsabilidade de maximizar o uso da nossa inteligência para transformar as nossas realidades em sociedades mais equilibradas no futuro do nosso planeta. O ensino superior é um tema que está em destaque em todas as agendas, desde as agendas políticas até as agendas religiosas, e está em todos os noticiários, quase diariamente, a nível mundial. Mas é surpreendente que a tendência não é no sentido da defesa da relevância do ensino superior e do ensino universitário, mas sim, contrariamente, no sentido de relativizar e subestimar o papel que as universidades e que o ensino superior poderão ter nos destinos do planeta Terra, das sociedades humanas e do desenvolvimento global das nossas sociedades. A tendência, infelizmente, é esta, e é ela que influencia a opinião pública, onde se contesta cotidianamente a relevância e a pertinência das nossas instituições sobre o desenvolvimento social, económico e político dos nossos países. Eu considero que se trata de um risco tangível para nos enveredarmos pelo caminho da erradicação. Estamos conscientes de que vivemos numa era da massificação e descontrole do acesso à informação. Os mídias virtuais têm exercido papéis contraditórios. Por um lado, com uma ação muito importante como difusores de informação útil, mas, por outro lado, com especial destaque para as redes sociais, a tendência do empolamento das fake news, das informações deturpadas e do disparar dos achómetros que têm conduzido à desinformação massiva e à confusão das pessoas. Isso despoleta outros fenómenos, como, por exemplo, o descrédito nas autoridades, o aumento da desconfiança, e isso leva à insatisfação, à instabilidade social, o que é verdadeiramente preocupante. Verifica-se neste momento uma transformação do perfil dos centros de decisão, que tendem, na sua maioria, a privilegiar interesses corporativos e pessoais em detrimento dos interesses coletivos, ignorando o facto de haver uma ligação umbilical entre os mesmos e que qualquer impacto num desses setores tem efeitos proporcionais em toda a rede de relações intrínsecas na sociedade. Está-se a impular neste momento determinados fenómenos que desviam a atenção da maioria das pessoas daquilo que é essencial e vital para
para as nossas sociedades e para a nossa sobrevivência no planeta. Alexander von Humboldt, um dos mais conhecidos geógrafos e naturalista que viveu entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX na antiga Prússia, ele dizia que a nossa imaginação é atingida apenas pelo que é grande. Mas que, por outro lado, o amante da filosofia natural deveria refletir igualmente sobre as coisas pequenas, vitais. Isso há 2 séculos. E essa frase de von Humboldt ainda é absolutamente pertinente e atual. Do meu ponto de vista, um dos maiores desafios sociais e políticos dos nossos decisores atualmente tem a ver com a manutenção das grandes conquistas da humanidade, nomeadamente no que concerne à garantia da salvaguarda dos direitos, dos valores e dos princípios humanitários que estão a ser mundialmente dilapidados. Estamos a verificar um silêncio ensurdecedor de quem tem poder para redirecionar o comboio humanitário na direção contrária e que consideramos a direção certa. É um facto incontestável de que cidadãos qualificados têm mais discernimento, são mais dotados de sentido crítico, têm consciência das necessidades efetivas pessoais e coletivas, têm capacidade para participar na qualidade e com assertividade nas discussões, na construção e socialização de instrumentos de planificação e de gestão estratégica das políticas públicas. Um cidadão consciente e capacitado, empoderado, está igualmente melhor preparado para desenhar estratégias para a construção de um futuro profissional sólido, seja como empregado ou como empregador, contribuindo para a dinamização da economia do seu país e promovendo o desenvolvimento sustentável, tornando-se desta forma um agente do desenvolvimento económico e não um encargo para o Estado. Existe, sem dúvida, uma correlação muito clara entre o investimento na capacitação e na valorização dos recursos humanos que se verifica, que eu resumi no esquema que está a ser projetado. Portanto, a valorização dos recursos humanos, o investimento na capacitação dos recursos humanos acaba por provocar um efeito multiplicador positivo sobre a evolução positiva de todos os indicadores económicos, sociais e políticos de um país. Investindo nos recursos humanos, provoca-se um efeito muito positivo no desenvolvimento das tecnologias, no desenvolvimento da indústria, na própria eficácia e eficiência máxima do tratamento da matéria-prima, o que resulta em produtos muito mais elaborados e de maior qualidade e, portanto, que depois de colocados no sistema, no mercado, terão depois impactos positivos a nível da própria produção do capital financeiro. Portanto, e que reinvestido na economia provoca o desenvolvimento sustentável dos países. É fundamental que nós tenhamos consciência de que existe, sim, uma correlação direta entre a educação, o ensino, a investigação e o desenvolvimento da inovação e das tecnologias e o desenvolvimento sustentável dos países. Para além disso, é fundamental compreender também que esse investimento no empoderamento social também provoca um efeito muito positivo na própria democraticidade dos países. A participação política da população informada e empoderada é muito mais relevante, é muito mais consciente, porque as pessoas têm competências, têm conhecimentos para poderem analisar, para poderem interpretar a pertinência e a adequabilidade das políticas propostas e implementadas pelos governos. E desta forma poderão contribuir muito mais e muito melhor para o reforço e para a consolidação da democracia.
O próximo ponto que eu queria abordar e que está representado no próximo esquema tem a ver com os desafios que as universidades enfrentam e irão enfrentar nos períodos da pré-pandemia, durante a pandemia e, em perspectiva, após pandemia. Nós estivemos no período de pré-pandemia a enfrentar desafios de que não estávamos à espera. Portanto, estávamos todos a gerir na incerteza. E enquanto líder de uma instituição de ensino superior que é a maior em Cabo Verde, a minha experiência me mostrou que entre os maiores e mais fortes desafios das universidades antes da pandemia estava a premência da manutenção e do incremento da relevância da sua atuação para as sociedades onde se inserem as universidades. E eu estou a falar do período pré-pandemia, ainda antes de nós termos noção de que iríamos entrar num período tão difícil. Portanto, já estávamos a refletir a relevância e a pertinência das nossas instituições para as nossas sociedades. E considerávamos, na altura, e face aos desafios que enfrentávamos, que para termos sucesso nesse desafio, nesse desidrato, nós teríamos que ponderar variáveis importantíssimas, mas, sobretudo, centradas nos seguintes fatores. Primeiro, o incremento da autonomia das universidades e de instituições afins. Já se notava, já se verificava em muitos países, o Brasil é um deles, mas é um pouco generalizado por todos os países, e Cabo Verde também é um dos países onde temos esse desafio, é a procura do incremento da autonomia das universidades e das instituições afins, tanto em termos ideológicos, em termos religiosos e políticos, porque há um risco muito grande de interferências externas naquilo que é a produção da ciência, a difusão da ciência e aquilo que é a transferência do conhecimento para as sociedades. Há uma tendência muito grande já de alguns anos para cá de tentativa de politização das instituições produtoras de conhecimento. E um dos grandes desafios que as nossas universidades enfrentavam no pré-pandemia era exatamente isso, é tentar incrementar a autonomia das nossas universidades. Por outro lado, também uma necessidade, quando se pede mais autonomia, é claro que os Estados direcionam menos recursos para as universidades. Isso significa que o segundo grande desafio estava ligado exatamente à necessidade do reforço e da adequação do modelo de financiamento das nossas instituições, e que é fundamental para que consigamos continuar a cumprir com os objetivos e as metas da nossa missão institucional. Em terceiro lugar, e um terceiro grande desafio, tem a ver com a adequação e a modernização das estratégias de gestão científica, pedagógica e administrativa, também determinantes para o nível de sucesso com que as universidades enfrentam os desafios atuais. Mas assim que começou a pandemia, nós tivemos que reestruturar-nos, tivemos que muito rapidamente nos adaptarmos. E verificamos que logo no início da pandemia, entre janeiro e fevereiro, já se fazia sentir o início daquilo que eu designo de ciclo vicioso de impactos da pandemia do Covid-19, que, para além de fazer disparar a morbilidade e a mortalidade a nível global, com mais incremento ou menos incremento em países diferentes, em função das estratégias que foram adotadas, também provocou múltiplos efeitos indiretos na saúde física, na saúde psicológica, na saúde emocional das pessoas de todas as idades. Isto resultou numa autêntica crise de saúde pública à escala planetária. Em consequência, grande parte dos governos dos nossos países decretou o estado de contingência inicialmente, seguido do estado de calamidade e depois de emergência. Muitos países ainda estão em pleno estado de emergência.
à medida que o número de casos se vai multiplicando, as medidas que são adotadas são cada vez mais rigorosas. E nós estamos, neste momento, em pleno epicentro da pandemia a nível global. A nível da Universidade de Cabo Verde, eu não gostaria de falar das universidades em geral, mas falando concretamente da nossa experiência a nível da Universidade de Cabo Verde, nós identificamos dois grandes grupos de impactos. Um dos impactos tem a ver com a necessidade de revolucionar o nosso modelo de funcionamento. Tanto o funcionamento da parte administrativa como o funcionamento da parte pedagógica e científica. Um segundo grande grupo de impactos tem a ver com a degradação da situação financeira da própria instituição, que resultou da redução da produtividade, visto que tivemos que estar em quarentena e fechar as portas das nossas instituições, mas também que teve impactos na redução das receitas da nossa universidade. Em relação ao impacto 1, nós tivemos que rever o modelo de funcionamento e fomos obrigados a tomar medidas intempestivas. Uma das grandes medidas os grandes grupos de medidas que nós tivemos que adotar tinham como objetivo conter a propagação do vírus no seio da comunidade académica. E desta forma nós contribuímos indiretamente também para blindar a sociedade cabo-verdiana contra a contaminação do coronavírus, visto que somos uma das instituições que mais concentra pessoas no dia a dia. Portanto, conseguimos conter a propagação do vírus dentro da nossa comunidade académica e isto certamente contribuiu para a contenção também da propagação a nível das comunidades. Em segundo lugar, o segundo grande grupo de medidas que nós tomamos tinham em vista garantir o equilíbrio psicológico e emocional dos membros da nossa comunidade académica. Para isso, nós desenvolvemos soluções para a conservação parcial da rotina diária de todos os nossos membros da comunidade académica e logo depois de fecharmos as portas físicas, abrimos imediatamente as nossas portas virtuais e começamos a funcionar à distância. Exploramos ao máximo o nosso potencial e as nossas capacidades de oferta de todos os serviços, com recurso às novas tecnologias de informação e de comunicação. A nossa universidade não fechou sequer um dia. Foi decretado estado de emergência no dia 20 e no dia útil seguinte nós já estávamos com as portas abertas. Tivemos um período de 2 meses, janeiro e fevereiro, assistindo e acompanhando o que se passava a nível mundial para nos prepararmos e estarmos aptos a iniciar imediatamente a implementação do plano de contingência que nós elaboramos durante os meses de janeiro e fevereiro. Portanto, em março nós funcionamos plenamente à distância, com muitos problemas, com muitos constrangimentos, visto que se tratava de uma realidade nova, de início com problemas muito profundos, mas depois fomos nos habituando, as pessoas foram aderindo e no fim da quarentena nós tínhamos conseguido atingir um nível de satisfação relativo e conseguimos, com mais um período de 2 meses, entre maio e junho, maio, junho e julho, conseguimos concluir o nosso semestre letivo em presença, continuando a utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação e enveredando para um ensino híbrido. Fazíamos as aulas teóricas em presença, garantindo o distanciamento físico e as medidas de segurança sanitária recomendadas e, por outro lado, continuando a garantir que as aulas práticas em presença e continuando a garantir à distância, utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação, as aulas teóricas.
O terceiro grande grupo de medidas tem a ver com a minimização dos impactos negativos na gestão e na realização de atividades pedagógicas, mas também na economia do país. Essas medidas que nós tomamos, que eu referi agora há pouco, para além de testarem a nossa capacidade enquanto instituição de funcionar à distância, também garantiram que a nossa instituição cumprisse com a parte da sua responsabilidade na minimização dos impactos da pandemia na instituição, na sociedade e na economia de Cabo Verde. A Universidade de Cabo Verde não demitiu nenhum funcionário, nenhum professor. Nós funcionamos em pleno, garantimos os salários de todos aqueles que dependem da nossa instituição, porque mantivemos ativos. Continuamos a funcionar à distância, reduzimos o risco de insolvência da instituição por déficit de receitas, mas também garantimos a resiliência e a sustentabilidade institucional. O grande desafio, certamente, os grandes desafios um dos grandes desafios que a Universidade enfrentou tem a ver com a migração para o modelo híbrido. Tínhamos já um centro de formação à distância, tínhamos experiências pontuais, mas não estávamos habituados a massificar o ensino à distância. E, portanto, a aceleração digital e o reequacionamento das áreas relevantes para o enfrentamento dos novos desafios foi algo que nós tivemos que inscrever na nossa estratégia institucional. Mas, a nível do segundo grande grupo de impactos, que tem a ver com a degradação da situação financeira pela redução da produtividade e das receitas, as próprias medidas que nós tomamos e que eu citei anteriormente ajudaram a relativizar esse impacto. Mas também fizemos uma proposta ao governo e conseguimos ter o suporte do governo, que assegurou às famílias dos estudantes com mais dificuldades bolsas de estudo e subsídios que lhes permitiram também cumprir com as suas mensalidades e, consequentemente, reduziu-se a inadimplência dos nossos estudantes. Por outro lado, também fizemos uma proposta ao governo para aumentar o número de bolsas de estudo, sobretudo no setor da graduação, foi satisfeito e, portanto, também ajudou a reduzir os impactos no sistema financeiro. Mas também concebemos um programa de apoio direto aos nossos estudantes mais carenciados. No que diz respeito ao período pós-pandemia, e, claro, falando em perspectiva, porque ainda não estamos a viver este período, eu acredito que entre os principais desafios das universidades no período pós-pandemia estarão, por exemplo, a necessidade de capacitação para maximização do espírito inovador e criativo nas nossas comunidades académicas e, sobretudo, para o incremento do uso das tecnologias de forma inteligente, efetiva e massiva. Por outro lado, sem dúvida nenhuma, constitui um desafio incontornável a aceleração digital, a transversalização do uso das tecnologias de informação e de comunicação para a oferta de todos os serviços, nos três pilares tradicionais das nossas universidades, que são o ensino, a investigação e a extensão. No que diz respeito ao ensino, a aposta deve ser na formação técnica e científica, é criar capacidade técnica e capacidade científica nos domínios de investigação, ação e de inovação. É capacitar, sobretudo, no domínio da modelação numérica, da modelação técnica, na procura de soluções inovadoras para os problemas que surgem na nossa realidade, a produção de conteúdos adaptados ao ensino à distância, na área da gestão de liderança, na área da organização de tarefas e projetos, gestão de projetos, capacitação para a aprendizagem acelerada do uso de ferramentas digitais e por aí fora. Portanto, um foco sobretudo nessas áreas. Por outro lado, no que diz respeito à investigação, também é necessário que as universidades comecem a criar equipas de desenvolvimento para que se possam criar oportunidades para o desenvolvimento de ideias inovadoras, conceptualizá-las, transformá-las em projetos que sejam relevantes para a nossa sociedade. E a investigação, como não está de forma alguma desligada e desconectada da extensão, da transferência, então, no domínio da extensão universitária,
é necessário que as universidades, para já, assegurem essa ligação ensino, investigação, ensino e transferência. Nós, a nível da Universidade de Cabo Verde, estamos a apostar na criação de incubadoras físicas e digitais, para que se capacite também a nossa comunidade académica e, sobretudo, os estudantes, na elaboração de planos de negócios, na produção de protótipos e depois transferir esses conhecimentos para as empresas através do nosso centro de empreendedorismo. E dessa forma nós conseguiremos avançar também para outros níveis, como a incubação, a aceleração de empresas, e poderemos depois provocar um efeito multiplicador positivo na cadeia produtiva ajusante. Eu acredito que um terceiro grande desafio dessa época pós-pandémica será a aceleração para um novo paradigma do ensino universitário, muito focalizado, por um lado, na inovação pedagógica disruptiva, emprestando o conceito que o professor Clayton Christensen, da Universidade de Harvard, utiliza para o desenvolvimento das tecnologias, mas também uma aposta na transição para o ensino híbrido, presencial e à distância, em todas as áreas e em todas as dimensões. Por outro lado, também com foco na aposta em áreas relevantes para o enfrentamento dos desafios futuros, como são, eu citei alguns, a modelagem científica, a inteligência emocional, a inteligência relacional, inteligência artificial, gestão dos mídias, engenharia de cibersegurança, data science, sistemas de informação, programação, entre outras áreas que se tornam cada vez mais relevantes. E para concluir, eu passaria para o último ponto da minha comunicação, que tem a ver exatamente com a transformação da realidade pelo empoderamento social. Eu acabei de falar da importância de uma aposta na digitalização, no aceleramento da digitalização, tanto do ensino como da investigação e da extensão universitária. E no conjunto, a universidade, através desses três pilares, consegue, por um lado, produzir conhecimento científico útil para a atenção das sociedades, transferir esse conhecimento para as empresas, transferir para a sociedade, para o Estado, mas também divulgar esse conhecimento no seio da comunidade académica internacional, através de eventos científicos a que nós já estamos mais do que habituados e até já inovamos no sentido da realização de grandes eventos à distância, mas também fazendo com que a produção de conhecimento útil também tenha impactos positivos na inovação dos modelos, dos métodos de ensino. Portanto, é provocar a disrupção também a nível do ensino. Novas metodologias, mais atrativas, mais adequadas e, sobretudo, mais adaptadas a esse cenário de incertezas que nós vivemos. E, sobretudo, pensando no facto de as profissões já não serem tão evidentes como eram na altura em que nós iniciamos a nossa profissão. Os nossos filhos e os nossos netos estarão confrontados com novas profissões que surgem do nada e que acabam por não estar exatamente direcionados para as áreas em que eles se formaram. Então, nós temos que apostar no ensino universitário polivalente, que consiga, por um lado, salvaguardar aquilo que é a essência da universidade, que é a parte mais generalista e de conhecimento global, mas com uma componente também forte e técnica que permita aos nossos, técnica, mas também polivalente, que permita aos nossos filhos e descendentes no futuro adaptarem-se rapidamente às novas profissões. Eu gostaria de, para concluir esta comunicação, subscrever e citar Nelson Mandela,
que dizia que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar. Eu acredito que sim, e esta frase de Nelson Mandela, associada à frase que, no diapositivo, que vos está a ser projetado, e de agradecimento e de despedida, da autoria de Carolina Coroa, que nos diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Associando esses dois pensamentos, de Nelson Mandela e de Carolina Coroa, eu acredito que nossas universidades são instituições que têm a arma mais poderosa. São as detentoras e as conservadoras do conhecimento científico, da inovação, da tecnologia e, portanto, detêm a arma mais poderosa do mundo para transformar as sociedades. E somos felizes, os académicos, que conseguimos transferir o que sabemos, conseguimos aprender com o que ensinamos e com o que produzimos. Portanto, eu agradeço muito pela vossa atenção e claro, mantenho-me disponível para responder às questões que a cultura possam ter acerca do tema que acabei de abordar. Um bem-aja a todos e todas e cuidem-se muito, protejam-se nesses tempos difíceis. Muitíssimo obrigada. Bem-aja. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço, doutora Judith. Muito obrigada pela sua palestra. Eu acho que foi um assunto muito interessante, principalmente quando a senhora fala dessa dificuldade em relação à tecnologia, né? Porque em adaptar também, porque acredito que todo mundo passou por um processo de adaptação. E essa mudança para o meio virtual foi uma coisa que ajudou a tornar esse conhecimento mais acessível, né? A Érica pode falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas recentemente o Grupo Unis criou um núcleo de diversidade e frequentemente agora no Instagram eles usam a plataforma para fazer palestras também sobre assuntos relacionados à diversidade, ao empoderamento também. Foi até uma coisa que a senhora mencionou, né? O empoderamento pelo conhecimento. Então, Érica, se você quiser falar um pouquinho também, a Érica é a nossa líder desse núcleo de diversidade, pode ficar à vontade. Muito obrigada, doutora Judith, a Bruna, por esse momento. Realmente é um momento muito importante para nós, né? Realmente da gente estar falando sobre esse empoderamento. Eu fico muito feliz quando eu vejo Cabo Verde como essa evolução na educação. Então, assim, de primeira mão, parabéns, doutora Judith, por todo esse conhecimento e por essa satisfação mesmo de estar conhecendo a senhora e saber que o nosso trabalho está caminhando junto ao da senhora, né? Porque realmente agora a gente está tendo que ter uma nova forma de ensino. E aí, quando a Bruna nos fala sobre a diversidade, é um projeto novo e que veio realmente para somar aqui dentro do Unis, através das lives, né, que é o que a gente tem hoje disponível, a nossa tecnologia. E nas nossas lives, doutora Judith, a gente realmente tenta falar sobre isso, esse empoderamento mesmo. E aí, quando a senhora fala que vocês, né, investiram na questão psicológica dos funcionários, né, dos trabalhadores, a diversidade aqui, a gente também tem isso como objetivo mesmo. Porque realmente é o transtorno emocional para todos nós, né, independente de qual local a gente esteja, né, um transtorno mundial. E a diversidade, ela veio também para isso, né? E aí é muito importante quando a senhora cita isso, né? Que realmente nós precisamos cada vez mais pensar nos nossos funcionários, né? Nos nossos colaboradores e pensar que eles também têm esse poder de extensão na educação e como eles estão diante desse momento, né? Da pandemia. Então, é muito importante quando a senhora cita isso e até um deixar aqui para nós também, né, Bruna, para que a gente também possa olhar, né, essa forma com os nossos colaboradores e quem sabe também nesse nosso processo agora da diversidade, a gente criar grupos psicológicos para isso. Sim, com certeza. A palestra foi assim, a gente vai tendo esses outros pontos de vista, a gente vai crescendo juntos, né? Muito obrigada, doutora Judith, mais uma vez. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Podem ficar à vontade.
Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite que me foi feito e, sobretudo, a Érica Tobias, gostaria de desejar sucessos, porque o tema que vocês tratam no grupo de extensão é um tema não importante para nós, neste caso, não só para a nossa espécie como seres humanos, mas também para nós, africanos e descendentes de africanos, no Brasil, nós como africanos e vocês como descendentes dos nossos mesmos antepassados, né? Temos a mesma origem, e, portanto, os desafios atuais são cada vez mais profundos no que diz respeito à integração e à inclusão na diversidade. Portanto, a intolerância relativa à diversidade social, cultural, é crescente, infelizmente, e com a pandemia essa situação agravou-se ainda mais. É necessário que, a nível mundial, quando se pensa nas estratégias de sobrevivência da espécie humana, que pensemos também nas estratégias de sobrevivência do humanismo do ser humano. Portanto, eu penso, pode parecer pleonasmo, mas o homem está-se a tornar cada vez menos humano. E a mulher também. Nós temos que garantir que realmente a nossa espécie continue a cultivar aqueles bons valores e aqueles bons princípios que são característicos da nossa espécie. E para isso vamos lutar todos para que a nossa Magna Carta, a Declaração dos Direitos Humanos, sobreviva e permaneça, seja apropriada e implementada a nível mundial, como tem sido nos últimos anos. Há a tendência para a sua subvalorização, a tendência para a relativização dos seus preceitos, e nós temos que lutar todos e todas contra exatamente essa tendência. Eu agradeço mais uma vez, e Bruna também pela moderação, por partilhar comigo também esses momentos, e espero que o debate venha a ser muito profícuo. Sim, com certeza. Muito obrigada e bem-aja. Muito obrigada, eu que agradeço, doutora Judite. Pessoal também que está assistindo, muito obrigada pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar comentar aqui para a gente, que a gente leva suas questões para a doutora Judite para poder responder. E um último recado, não se esqueçam de preencher o link de presença, da lista de presença, na verdade, para vocês conseguirem o certificado. O link está disponível na descrição do vídeo por tempo limitado, tá bom? Então é isso, muito obrigada mais uma vez, doutora Judite, Érica, e é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Um bom resto de tarde. Obrigada.